pelo Senhor. E aqui eu começo a entender que é melhor ser um vaso que se quebra nas mãos do Senhor do que ser um vaso quebrado pelo Senhor. É melhor sermos um vaso no capítulo 18 do que ser um vaso no capítulo 19, porque o vaso do capítulo 18 ele é restaurado. O vaso do capítulo 19, depois que ele é quebrado, ele não serve para mais nada. O vaso, ele vem dessa expressão devido a essa passagem que aconteceu aqui no livro de Jeremias. E aí, quando você usa essa expressão para as pessoas, eu gosto muito de chamar as pessoas de vaso. Por quê? Porque o vaso, ele tem uma utilidade. Quando você utiliza um vaso na sua casa, você pode usar ele para colocar plantas, para carregar, para colocar algum líquido sobre ele. Mas o vaso que eu quero dizer aqui esta noite, ele tem uma utilidade maior do que essas coisas. Só que o vaso, ele não consegue, vamos dizer assim, agir sozinho. É necessário que algo esteja sobre ele para que ele chegue no estado que ele estava nas mãos do oleiro. Para que você possa entender o que eu estou dizendo, no Salmo de número 31, versículo de número 12, Davi está expressando ali, na parte B do versículo, que ele estava dizendo: sou como um vaso quebrado. Repita comigo: eu sou como um vaso quebrado. Isso não é vergonha. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi levantado como rei para a nação, um homem que foi levantado para pelejar contra vários exércitos, um homem que saiu vitorioso, um homem que foi ungido menor da sua casa, aqui no Salmo de número 31, ele expressa ali ao seu coração dizendo que sou como um vaso quebrado. O que ele está dizendo para nós aqui esta noite é que Davi, ele não era um super-homem, ele era um homem. Talvez você entrou aqui esta noite como Davi, porque a nossa vida, irmãos, ela é feita de passagens, temos fases. E o vaso, quando ele é utilizado, com o passar do tempo, ele pode sofrer algum dano. O vaso, quando ele passa de uma mão para o outro, se você esbarrar o vaso numa parede ou qualquer lugar que seja, esse vaso ele pode trincar. O vaso, se você utilizar ele muito, você colocar ele de qualquer jeito em cima de uma mesa, ele vai começar a sofrer alguns danos com o passar do tempo. E é por isso que às vezes você chegou aqui esta noite com esse vaso todo quebrado. Por quê? Porque você tem sido um vaso que está sendo utilizado. E todo vaso, quando ele passa por um tempo, ele vai se desgastando, ele vai mudando a sua forma. Talvez você entrou aqui esta noite não somente como um vaso, mas talvez somente um caco. Porque às vezes nós entramos na igreja e as pessoas pensam que nós que estamos aqui à frente da obra, ou os pastores que estão aqui no púlpito, ou o dirigente de congregação, ou o líder de departamento, ou até mesmo você que não tem cargo nenhum, mas está aqui sempre no ciclo de oração, pagando preço de oração, está sempre envolvido em alguma obra do Senhor. As pessoas acham que você tem que estar sorrindo a todo momento, que você tem que chegar na igreja sorrindo, alegre, e não é bem assim, porque nós também temos sentimento. E tem dia que nós entramos na igreja só o carro, e aí as pessoas às vezes querem exigir da gente que a gente esteja alegre como ela, porque talvez ela não teve um dia, uma semana, um mês como você tem passado, e achando que estar com uma cara feia, ou às vezes uma falta de um sorriso, está em pecado. Tem pessoas que às vezes começam a julgar uma outra pela expressão que ela carrega, mas não sabendo o que ela passa durante o dia a dia. Porque tem vasos, irmãos, que ele vai carregar menos coisas, mas tem vasos que ele carrega as coisas até transbordar. Tem vasos que ele não trabalha sozinho, mas tem vasos que ele já trabalha já com outras pessoas. O que eu quero te dizer aqui esta noite é que o vaso, mesmo sendo quebrado, ele nunca deixa de ser vaso. Porque talvez para a sociedade você está lá, um vaso bonito, limpinho, cheiroso. Quando você serve as pessoas, você tem muita utilidade. Talvez você vai começar a carregar as pessoas dentro desse vaso, que é você, trazendo sobre si a responsabilidade que são delas. Você leva para um lugar, você leva para o outro, você acolhe no momento que elas
ouvi as pessoas falar assim: não, não canta essa música não. Sabe por quê? Porque você vai descer a casa do oleiro. Só que só desce a casa do oleiro, irmãos, quando é necessário restaurar o vaso. Porque de que adianta você ser um vaso rachado e não tem utilidade? Mas mesmo você estando rachado, você é vaso. E vai chegar dias, irmãos, que você está achando que não tem utilidade nenhuma. Mas mesmo assim, vai aparecer uma pessoa que está na mesma situação ou pior que você. Lembra de Jó, no capítulo de número 1? Satanás ele se apresenta diante do Senhor, e o Senhor diz o quê? Viste meu servo Jó, homem reto, fiel, e se desvia do mal. Aí Satanás fala o que para ele? Mas também os seus cercados de bens. Tira tudo que ele tem. Perceba que nós temos duas visões diferentes para a mesma pessoa. Porque enquanto Deus estava enxergando em Jó um homem servo, fiel e íntegro, Satanás já estava olhando para ele como um homem próspero. E achando que a prosperidade que estava sobre a sua vida era o motivo pelo qual Jó era um homem reto diante do Senhor. As pessoas se enganam achando que você serve ao Senhor por aquilo que você tem. As pessoas muitas vezes vão se enganar com você achando que você serve ao Senhor pelo dinheiro. As pessoas muitas vezes vão se enganar com você achando que você serve ao Senhor pela casa que você tem. Porque as pessoas lá fora vão achar que você serve ao Senhor por aquilo que você tem. Mas o Senhor, ele enxergava em Jó outra coisa. O quê? Um homem servo, que servia a ele, um homem íntegro e fiel. Porque talvez Satanás vai achar que você serve a ele por essas coisas. E é por isso que muitas das vezes o vaso ele é tocado. Porque o vaso, irmãos, quando ele está em um canto sem utilidade nenhuma, ninguém vai mexer com ele. Mas pega esse vaso e começa a utilizar ele todos os dias. Talvez alguém vai querer tocar ele de uma forma intencional. Para quê? Para querer que esse vaso esteja rachado. Satanás então ele chega diante de Jó. Retira dele família, retira gado, retira todas as suas riquezas. E além do mais, ele coloca uma enfermidade. E aí quando nós vamos lá para o capítulo de número 2, nós vemos então lá no versículo número 8, Jó, ele estava somente ele e um carro de telha. Mas o carro de telha, antes dele secar, ele era telha. Mas ele não deixou de ser telha porque ele era carro. E naquele momento ele estava com Jó. E o que ele estava fazendo? O carro de telha estava consolando Jó. Perceba só que Jó não estava sozinho. Quem que estava na mesma situação primeiro? Quem que estava quebrado? Foi o carro ou foi Jó? Quem quebrou primeiro foi o carro. E depois foi Jó. Jó estava naquela situação ali, na mesa daquele carro, ou seja, com um vaso quebrado. Mas aquele carro estava ali consolando. Por quê? Porque ele é necessário para que eles fossem coçados nas transferências. O que eu quero te dizer é que esta noite, que talvez você esteja numa situação, pensando que você está numa situação muito difícil, mas tem gente que vai encostar em você e vai necessitar de um abraço, vai necessitar de um conforto. Porque naquele momento a única coisa que confortava Jó era o quê? O carro. E sabe por que ele estava confortando a Jó? Porque ele sabe o que é viver a dor de uma pessoa que está vivendo quebrada. Porque o carro já tinha passado por isso. Depois que o carro ele foi quebrado, ele estava ali consolando a Jó, que estava na mesma situação quebrada. E talvez Deus tenha te levantado no meio desse povo. Porque apesar da situação que você está passando, mesmo você sendo um vaso quebrado, Deus ainda vai te usar para outras pessoas. Por quê? Porque você mesmo sendo um vaso quebrado, você nunca vai deixar de ser vaso. Talvez você entrou aqui rachado, talvez você entrou aqui só os pedacinhos, mas você não deixou de ser vaso. Porque vaso quebrado, mas também é vaso. E aí quando nós começamos
eles mandou ele descer? A casa do oleiro. E para que ele mandou descer a casa do oleiro? Para que as palavras fossem ditas a ele. E lá te falaria ouvir as minhas palavras. Por que Jeremias teve que ir à casa do oleiro? Porque o que ele tinha que ouvir era na casa dele. Porque muitas das coisas que falam na nossa vida para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, sabe o que é? É descer. O que está faltando muitas vezes é nós descermos a casa do oleiro. Por quê? Porque tem pessoas que acham que só ela que faz, que só ela que pode, que só ela que é forte. Ah, não, aquele departamento só faz desse jeito porque eu faço. Aquelas irmãs só cantam daquele jeito porque eu faço. Aquela igreja só está de pé daquele jeito porque eu estou lá com ela. E esquece de descer a casa do oleiro para ouvir a palavra. Versículo número 3, coloca para mais em obras. E Jeremias disse o quê? E descia a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. O que ele estava fazendo? E qual era essa obra? Qual era essa obra? Mas o vaso, para ele ser trabalhado, existe um processo. Perceba que Jeremias ele está vendo ali o oleiro trabalhar. Só que ele estava trabalhando, fazendo a sua obra em cima de uma roda. Alguém aqui já viu como que é feito um vaso de forma artesanal? Existe uma mesa, uma roda e embaixo existe um pedal. E aí quando começa a se mover o pedal, aquela roda ela vai girando. E aí quando aquela roda vai girando, o oleiro ele vai e coloca o barro ali, e ali ele começa a dar a forma como que ele quer. E à medida que ele vai girando ali a roda, ele controla a velocidade do barro aos seus pés. E o barro, ele tem um ponto certo. Por quê? Se ele estiver muito mole e a roda estiver girando muito rápido, o vaso ele não vai conseguir ter forma. Mas, se o barro tiver um ponto duro e ele também estiver rodando devagar, ele não vai ter forma. O que eu quero que vocês entendam é o quê? Para fazer o vaso, o barro ele tem que estar na velocidade certa da roda. E quem está controlando a roda é o oleiro. Não adianta nós querermos tomar uma forma antes do tempo. Não adianta nós querermos fazer uma coisa acelerada sem antes nós estarmos prontos. Nós temos que entender qual é o passo que o oleiro está dando para que a roda venha tomar forma. Nós temos que entender qual é a caminhada que o Senhor quer sobre nossas vidas para que o vaso venha tomar forma. Por quê? Porque de repente, se você começar a andar muito rápido, se você começar a atropelar o processo, o vaso não vai tomar forma e ele vai se desfazer. Se você começar a andar muito para trás, muito devagar, esse vaso ele nunca vai começar a tomar forma. Então nós temos que entender uma coisa, que quem está no controle da roda é o Senhor. Porque tem gente, irmão, que quando ele vai para a obra do Senhor, ele já chega e fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero começar. Não, não é assim. As coisas têm o seu tempo e têm a hora certa. E quem está no controle é ele, porque não adianta nada nós estamos na mesa do oleiro durante 10, 20, 30 anos sem antes formar de uma forma de vaso. O vaso, então, ele vai tomando forma. E ali o Senhor estava trabalhando. Mas com o passar do tempo, o vaso, ele se quebra nas mãos do Senhor. Por que o vaso ele se quebrou na mão do Senhor? Porque a estrutura dele não estava pronta. Mas é interessante que o vaso ele se quebra na mão do Senhor. Não é o Senhor que quebra aquele vaso. Por quê? Porque aquele vaso ele é melhor quebrar nas mãos do Senhor do que nas mãos de Satanás. O que eu quero que você entenda aqui esta noite, que você entrou aqui quebrado, você entrou comigo, mas você está nas mãos do oleiro. É muito melhor nós termos um vaso quebrado nas mãos do oleiro
está trabalhando. Talvez você não vai entender o processo ainda, mas o Senhor está trabalhando. Talvez você não está entendendo aquilo que você está passando, ou até mesmo aquilo que você está suportando, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está